Há algo no ar dos nossos tempos, uma eletricidade pesada, uma nota dissonante que reverbera por baixo do ruído cotidiano das nossas vidas. Ligamos as telas e somos inundados por imagens de cidades em ruínas, de rostos marcados pelo medo e pela perda, de uma fúria que parece antiga e ainda assim terrivelmente presente. Vemos a crise geopolítica no Oriente Médio, a retórica inflamada entre nações como Israel e Irã, as tensões que se espalham como fissuras em um solo ressecado, e nos perguntamos com uma angústia genuína: por quê? Por que, depois de milênios de filosofia, de arte, de ciência, de suposto progresso, a alma humana ainda anseia pelo campo de batalha? Por que a marcha da história parece sempre nos levar de volta ao mesmo ciclo de aniquilação? A resposta, eu lhe asseguro, não se encontra apenas nos tratados de política internacional, na economia ou nas disputas territoriais. Essas são as justificativas do consciente, as razões que o nosso ego, sempre tão necessitado de lógica, oferece para o caos. A verdadeira origem, a matriz de toda a guerra, reside em um lugar muito mais profundo e sombrio, a paisagem desconhecida da psique humana, especificamente naquilo que o psicólogo suíço Carl Gustav Jung chamou de a sombra. Para entender a guerra, precisamos primeiro entender como fabricamos com uma habilidade assustadora a figura do inimigo. E para entender o inimigo, precisamos ter a coragem de olhar para o reflexo que ele nos mostra. Imagine a sua mente como uma casa. Há a sala de estar, bem iluminada e arrumada, onde você recebe as visitas. Esta é a sua persona, a sua identidade consciente, a versão de si mesmo que você apresenta ao mundo e que você mesmo acredita ser. É o eu que é bom, moral, razoável e correto. Mas toda casa tem um porão, um lugar escuro, úmido, onde acumulamos tudo aquilo que não queremos ver, tudo o que consideramos inaceitável, vergonhoso ou simplesmente inconveniente. Lá estão os trastes velhos, os impulsos primitivos, a raiva reprimida, a inveja, a ganância, a crueldade latente, a fragilidade que não nos permitimos sentir. Este porão é a sua sombra pessoal. Ela não é inerentemente má. Ela é apenas não vivida. É a totalidade do que você também é, mas se recusa a aceitar. O grande perigo, como Jung incansavelmente alertou, não é ter um porão. Toda casa tem um. O perigo é fingir que ele não existe, pois o que não é trazido à luz da consciência não desaparece. Pelo contrário, ganha poder nas trevas, se torna autônomo e começa a vazar para o andar de cima, projetando-se para o mundo exterior. É aqui que o teatro da guerra começa seu primeiro ato. Quando encontramos em outra pessoa ou em outro grupo um traço que ressoa com algo em nosso próprio porão escuro, nossa reação é imediata e violenta. A aversão que sentimos não é apenas uma discordância, é uma repulsa visceral. O que acontece é um mecanismo de defesa psíquico chamado projeção. Incapazes de encarar a nossa própria ganância, nós apontamos o dedo para o capitalista ganancioso. Incapazes de admitir nosso próprio fanatismo, gritamos contra o fanático religioso do outro lado da fronteira. Incapazes de reconhecer nossa própria capacidade de violência, criamos a imagem do bárbaro sanguinário. O outro se torna uma tela em branco, onde projetamos os monstros do nosso próprio porão. Nós o transformamos na encarnação viva da nossa sombra, e ao fazer isso, alcançamos uma perversa sensação de alívio e pureza. Eu não sou assim, nosso ego declara. Eles são. O que a psicologia profunda da guerra nos ensina é esta verdade terrível. O grau de demonização que aplicamos ao nosso inimigo é quase sempre proporcional à escuridão da nossa sombra não reconhecida. Quanto mais justos e imaculados nos sentimos, mais monstruoso o nosso inimigo precisa ser. Agora vamos escalar este fenômeno. O que acontece quando não é apenas um indivíduo, mas toda uma nação que se recusa a descer ao seu porão? O resultado é a formação de uma sombra coletiva. É a soma de todos os porões individuais, um imenso reservatório de medo, frustração e potencial não vivido de um povo. Pense na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Humilhada pelo Tratado de Versalhes,
Economicamente devastada, a nação alemã acumulou uma sombra coletiva de impotência, ressentimento e raiva. Era um fardo pesado demais para ser confrontado internamente. O que a ascensão do nazismo fez, com uma eficácia diabólica, foi oferecer um alvo para a projeção dessa sombra gigantesca. O povo judeu, os comunistas, os ciganos, qualquer um que pudesse ser rotulado como outro. Eles se tornaram o repositório de tudo o que a Alemanha ariana, em sua busca por uma identidade pura e forte, se recusava a ver em si mesma. O judeu da propaganda nazista não era uma pessoa real. Era uma caricatura construída com os tijolos da sombra alemã. Ganancioso, conspirador, impuro. Ao projetar essa sombra e declarar guerra contra ela, a nação sentiu, por um tempo, um senso de propósito, de unidade e de pureza. Uma pureza comprada ao custo da negação e que, inevitavelmente, levou ao maior banho de sangue da história. Este padrão se repete incessantemente. Nos conflitos do Oriente Médio, vemos narrativas espelhadas onde cada lado projeta no outro a imagem de um mal absoluto, de um terrorista ou de um opressor desumanizado. Essa projeção mútua cria uma realidade psíquica onde o compromisso é visto como traição e a aniquilação é vista como a única solução lógica. A guerra híbrida e a desinformação, termos tão em voga, são as ferramentas modernas para pintar a tela da projeção. Elas não visam convencer pela lógica, mas inflamar o inconsciente, reforçando a imagem do inimigo como a encarnação do mal e validando a nossa própria posição como a do bem absoluto. Portanto, a primeira pergunta que devemos nos fazer ao observar qualquer conflito não é quem está certo. Essa pergunta nos mantém na superfície. A pergunta junguiana, muito mais penetrante, é: qual sombra está sendo projetada aqui? O que esta nação ou este grupo se recusa a ver em si mesma que ela precisa, desesperadamente, ver e odiar em seu inimigo? O que a psicologia diz sobre a guerra é que ela é, em grande medida, uma externalização de uma guerra civil interna não resolvida. Lutamos lá fora porque não temos a coragem de lutar aqui dentro. Caçamos monstros no mundo para não ter que encontrar o monstro que habita em nosso próprio porão. E enquanto continuarmos a fazer isso, enquanto a jornada ao nosso próprio inconsciente for mais assustadora do que a jornada para o campo de batalha, a alma humana continuará a marchar para a guerra, em um esforço trágico e fútil de se purificar destruindo o seu próprio reflexo no espelho. Faça uma pausa aqui. Pense com uma honestidade brutal no grupo, na ideologia ou na nação que você mais despreza. Liste as características que você atribui a eles. São arrogantes, ignorantes, cruéis, controladores? Agora, em silêncio, pergunte a si mesmo: onde em minha vida, em minha cultura, em minha própria alma, eu encontro traços, mesmo que minúsculos, dessas mesmas qualidades? Essa pequena fresta de luz no porão é o primeiro e mais crucial passo para desarmar a bomba da projeção. Contudo, este ato de coragem individual, esta introspecção silenciosa, depara-se com uma força externa monumental que puxa com um vigor tremendo na direção oposta. É uma força que não quer a complexidade, que não tolera a ambiguidade e que despreza a autoanálise. É a força que clama por certezas, por simplicidade, por um inimigo claro e um herói glorioso. A sombra, por si só, com todo o seu poder latente, é apenas um paiol de pólvora, um potencial inflamável. Para que a explosão ocorra, devastando cidades e vidas, é necessária uma faísca. E essa faísca, muito frequentemente, é acesa pela mão de um tipo específico de personalidade, um fenômeno que Jung explorou com grande preocupação e que constitui o segundo pilar da nossa arquitetura da guerra: o ego inflado. Se a projeção da sombra cria o outro demoníaco, o ego inflado fornece o herói divino que se sente não apenas justificado, mas predestinado a destruí-lo. Para compreender a patologia, precisamos primeiro saudar a saúde. O ego, em sua função primordial e necessária, não é um vilão. Pelo contrário, ele é uma das mais belas e vitais conquistas da evolução da consciência. É o centro do nosso campo consciente, o eu que pensa, sente, lembra e percebe.
É ele que nos confere um senso de identidade e continuidade, que nos permite organizar o caos da experiência em uma narrativa coerente e que nos capacita a tomar decisões e a interagir com o mundo de forma eficaz. Carl Jung o comparava ao capitão de um navio. Um bom capitão é essencial para a viagem. Ele precisa ser firme, competente, ter um mapa, a razão, conhecer seu navio, a persona e ser capaz de dar ordens claras. Sua função é de gestão, de administração da consciência. Um ego saudável é flexível, está aberto a novas informações, é capaz de autorrelativização e, o mais importante de tudo, ele sabe que não é o dono do navio nem o senhor do oceano. Ele sabe que serve a uma totalidade maior, a jornada em si, a tripulação e o vasto e misterioso mar do inconsciente, que ele deve respeitar, mas jamais poderá controlar. O bom capitão sabe que o seu navio é apenas uma pequena casca de nós flutuando sobre um abismo de profundidade insondável, o Self, o verdadeiro centro organizador de toda a psique. O desastre começa quando o capitão enlouquece. O ego inflado é a condição psíquica de um capitão que, em um acesso de hubris, de arrogância desmedida, passa a acreditar que ele é o oceano. Ele perde completamente a perspectiva. A fronteira entre o seu eu limitado e as forças transpessoais e arquetípicas do inconsciente se dissolve. Ele não se sente mais como um participante do drama da vida. Ele se sente como o autor, o diretor e o protagonista. E como isso acontece? A inflação ocorre quando o ego, em vez de estabelecer uma relação dialética e humilde com o self, usurpa a sua energia e se identifica diretamente com um de seus arquétipos. Ele não diz mais: eu estou tentando agir com coragem. Ele se convence: eu sou o herói. Ele não aspira mais: eu busco servir a um ideal de justiça. Ele decreta: eu sou a justiça. Essa fusão com o poder luminoso e impessoal de um arquétipo concede ao ego uma sensação de poder, conhecimento e retidão sobre-humanos. Ele se sente invulnerável, infalível e, acima de tudo, singularmente importante. É uma experiência embriagadora, uma forma de possessão que isola o indivíduo da realidade humana comum e o lança em uma órbita de fantasia grandiosa. É precisamente neste solo psicológico que o líder guerreiro floresce. O papel do ego dos líderes na guerra é quase sempre o de personificar essa inflação arquetípica. Quando uma nação está imersa na projeção de sua sombra, sentindo-se ameaçada por um inimigo demoníaco, ela desenvolve uma fome psíquica por uma figura que possa encarnar o polo oposto, o Salvador, o Pai forte, o guerreiro da luz. O indivíduo com um ego inflado, já convencido de sua própria missão messiânica, encaixa-se nessa demanda coletiva como uma chave em uma fechadura. Ele chega ao palco da história não como um político, mas como a resposta a uma prece. Sua retórica não é a da negociação, mas a da profecia. Ele não oferece políticas, mas salvação. Este é o chamado complexo de Messias, uma convicção profunda e inabalável de que ele e somente ele foi escolhido pelo destino, por Deus ou pela história, para guiar seu povo através das trevas, para purificar a nação e para derrotar o mal. Esta dinâmica explica o carisma quase hipnótico que tais figuras exercem. Sua total ausência de dúvida é magnética para as massas que estão perdidas na incerteza. Sua certeza absoluta é um bálsamo para a ansiedade coletiva. Eles se tornam, como disse Jung, um gancho, onde as pessoas podem pendurar suas próprias responsabilidades e anseios. Ao segui-lo, o cidadão comum também participa por associação da sua glória arquetípica. Ele também se sente um pouco herói, um pouco cruzado em uma guerra santa. A simbiose entre a sombra coletiva projetada e o ego inflado do líder é o motor da máquina de guerra. O líder precisa de um inimigo cada vez mais monstruoso para justificar a magnitude da sua própria missão heróica. A grandiosidade do seu papel como salvador é diretamente proporcional à perversidade que ele atribui ao seu adversário. Por sua vez, a população, aterrorizada pela imagem demoníaca do inimigo que o líder pinta, agarra-se a ele com ainda mais fervor, concedendo-lhe cada vez mais poder.
é um ciclo de retroalimentação que espirala inevitavelmente em direção à violência. O líder inflado não busca a paz, pois a paz o tornaria redundante. Seu sentido de identidade e propósito depende da existência do conflito. A guerra, para ele, não é um fracasso da diplomacia, é o seu palco, a sua razão de ser, a apoteose da sua biografia. A história está repleta de exemplos trágicos. Pense em Napoleão Bonaparte. Ele não era apenas um general genial, ele era um homem cujo ego se fundiu completamente com o arquétipo do conquistador e com a gloire da França. Ao colocar ele mesmo a coroa sobre a própria cabeça na sua coroação, ele realizou o ato simbólico supremo da inflação. O ego não mais recebe o poder de uma autoridade superior. Deus, a tradição, ele o toma para si. Ele se torna a fonte do seu próprio direito divino. Sua ambição pessoal e o destino da nação tornaram-se uma coisa só. E essa fusão psíquica incendiou a Europa por mais de uma década. Podemos olhar para figuras mais antigas, como Alexandre, o Grande, cuja jornada não era apenas de conquista militar, mas uma busca por confirmação de sua própria divindade, uma necessidade de provar ao mundo e a si mesmo que ele era, de fato, filho de um Deus. Essa convicção interna de ser sobre-humano é o que permite ao líder exigir sacrifícios sobre-humanos de seu povo. A vida de centenas de milhares de soldados torna-se mera estatística, um custo aceitável na busca de sua glória pessoal, que ele, em sua mente, equipara à glória da nação. E não nos enganemos, esta dinâmica não morreu com os imperadores do passado. Ela está viva e pulsante na retórica de muitos líderes contemporâneos. Quando um político declara "eu sou a vossa voz" ou "só eu posso resolver isto", ele está flertando perigosamente com a inflação. Ele está se posicionando não como um servidor do povo, mas como a própria encarnação da sua vontade. Este fenômeno também se manifesta de forma coletiva, no que podemos chamar de ego nacional inflado ou excepcionalismo. É a crença partilhada por uma cultura de que ela é de alguma forma superior às outras, mais virtuosa, mais avançada, divinamente escolhida. A doutrina do Destino Manifesto, nos Estados Unidos do século XIX, que justificava a expansão territorial como uma ordem de Deus, é um exemplo perfeito. Essa inflação coletiva gera uma cegueira da sombra. A nação torna-se incapaz de perceber suas próprias contradições, sua própria violência, sua própria hipocrisia. As intervenções militares em outros países são frequentemente justificadas com a linguagem da libertação e da democratização, mascarando a sombra da dominação e do interesse próprio. O ego nacional inflado, tal como o individual, precisa de nações-problema para reafirmar sua identidade como solucionador de problemas, perpetuando ciclos de conflito sob o disfarce da benevolência. A questão crucial para nós é como identificar e resistir a essa perigosa sedução. A psicologia profunda nos oferece uma ferramenta: a atenção à linguagem e à emoção. O ego inflado fala a linguagem da hipérbole, da grandiosidade, da certeza absoluta. Ele divide o mundo de forma simplista entre amigos e inimigos, patriotas e traidores, o bem e o mal. Ele evoca um senso de urgência apocalíptica. O ego equilibrado, por outro lado, fala a linguagem da nuance, da complexidade, da probabilidade. Ele reconhece a humanidade do adversário e admite a possibilidade do próprio erro. O antídoto para a inflação é a humildade. Não a falsa modéstia, mas a humildade que vem do reconhecimento honesto dos próprios limites e da existência de uma realidade maior que o ego, seja ela o self, a comunidade, a história ou o mistério da existência. Para um líder, essa humildade se manifesta na capacidade de ouvir críticas, de admitir falhas e de buscar o compromisso. Para um cidadão, ela se manifesta na capacidade de cultivar a dúvida saudável, de resistir às narrativas simplistas e de questionar a autoridade que se apresenta como infalível. Faça agora um exercício de introspecção. Lembre-se de um momento em sua vida, talvez numa discussão, no trabalho ou numa decisão familiar, em que você sentiu uma certeza absoluta e inabalável da sua própria retidão.
Um momento em que você se sentiu como o bastião da razão e da moralidade contra a insensatez do outro. Tente recapturar a sensação. Era uma sensação calma e serena, ou era uma sensação quente, energizante, quase elétrica, de poder? Essa eletricidade é o sabor da inflação do ego. Reconhecê-la em nós mesmos é o primeiro passo para não sermos dominados por ela nos outros. Ao observar o palco mundial, aplique o mesmo critério. Quando um líder fala, tente discernir. Ele está falando a partir de um centro calmo e responsável ou de uma persona grandiosa, possuída por uma ideia arquetípica de si mesmo. Aprender a fazer essa distinção é desenvolver um tipo de imunidade psíquica contra a manipulação. É o trabalho de um cidadão consciente em uma era de demagogia. Pois enquanto a humanidade continuar a se encantar com capitães loucos que prometem glória enquanto navegam em direção ao abismo, o navio do Estado estará sempre em perigo de naufragar nas águas sangrentas da guerra. Mas para que o navio inteiro, com toda a sua tripulação, siga o capitão louco em sua jornada para o abismo, é preciso que o próprio mar esteja enfeitiçado. A tripulação precisa partilhar da mesma alucinação, precisa ver os mesmos monstros nas ondas e as mesmas ilhas paradisíacas no horizonte. É aqui que nossa análise deve mergulhar ainda mais fundo, para além da sombra pessoal e coletiva, para além do ego individual e nacional. Precisamos alcançar o leito do oceano psíquico. Se a sombra é o combustível e o ego inflado é a faísca, o inconsciente coletivo é a própria atmosfera, carregada de um oxigênio primordial que permite que o incêndio se espalhe como um fogo selvagem, transformando a loucura de poucos na religião de muitos. Carl Jung fez uma descoberta que revolucionou nossa compreensão da alma. Ele postulou que, abaixo do nosso inconsciente pessoal, o porão de nossa casa psíquica, com nossas memórias reprimidas e complexos individuais, existe uma camada muito mais profunda, um substrato psíquico que é universal e herdado. Ele não pertence a nós como indivíduos, nós pertencemos a ele como espécie. Este é o inconsciente coletivo, é o sedimento de milênios de experiência humana, o DNA da nossa alma. É um oceano vivo de imagens e padrões que todos os seres humanos, de todas as culturas e de todos os tempos, partilham. O conteúdo deste oceano não são pensamentos ou memórias, mas sim predisposições, potencialidades de experiência que Jung chamou de arquétipos. Os arquétipos são como os leitos secos de rios na psique. A experiência pessoal e cultural é a água que flui por eles, dando-lhes forma e vida. Eles são os padrões primordiais. O arquétipo da grande mãe, do pai severo, do herói, do velho sábio, da criança divina, do trickster, o trapaceiro, o embusteiro, e de forma decisiva para a nossa análise, os arquétipos do paraíso perdido, do apocalipse e a eterna dualidade do Deus e do demônio. Em tempos normais, de relativa estabilidade psíquica e social, o ego consciente mantém uma barreira funcional que nos protege da imensa energia desses arquétipos. Nós os encontramos nos sonhos, nos contos de fadas, nos mitos e na grande arte, mas eles permanecem a uma distância segura. No entanto, em tempos de crise profunda, uma crise econômica, uma humilhação nacional, uma pandemia, uma polarização extrema, o ego coletivo se enfraquece. O chão da consciência racha, e é através dessas fissuras que os arquétipos emergem das profundezas com uma força vulcânica. Eles não sussurram para a nossa razão. Eles gritam para as nossas emoções mais primitivas, e é neste ponto que a propaganda de guerra revela sua verdadeira natureza. Ela não é meramente a disseminação de informações falsas, ela é uma forma de engenharia psíquica, uma tecnologia para a invocação deliberada de arquétipos. Os estrategistas mais eficazes da guerra não são generais, mas poetas sombrios, xamãs da mídia que sabem exatamente quais tambores bater para despertar os deuses adormecidos na alma da multidão. Quando a guerra é declarada, a realidade geopolítica complexa é imediatamente transmutada em um mito arquetípico. A nação não é mais um pedaço de terra com uma economia e um governo, ela é ativada como o arquétipo da grande mãe,
A pátria, a motherland, a pátria. Ela é a fonte da vida, o solo sagrado, a mãe pura e nutridora que está sob a ameaça de violação por uma força profana. De repente, lutar pela nação não é mais uma decisão política, torna-se um dever filial sagrado, uma defesa instintiva do útero que nos gerou. Ouça os hinos nacionais, veja as imagens de propaganda. A figura feminina que representa a nação, Marianne na França, Lady Liberty nos Ishuriwa, está sempre presente, seja explícita ou implicitamente. A guerra torna-se a defesa da honra da mãe. Ao mesmo tempo, o jovem enviado para o fronte é despido de sua identidade individual e revestido com o manto do arquétipo do herói. Ele não é mais o João ou o Michael, um rapaz com medos e sonhos. Ele é o nosso bravo soldado, o São Jorge que parte para matar o dragão. Sua jornada se torna uma quest, uma aventura mítica, e sua possível morte é emoldurada não como uma tragédia sem sentido, mas como o arquétipo do sacrifício do mártir. Sua morte redime, purifica e santifica a causa, tornando qualquer questionamento sobre a validade da guerra um ato de heresia, uma profanação da sua memória sagrada. E o inimigo? O inimigo é meticulosamente desumanizado através da projeção do mais terrível dos arquétipos, o demônio, a encarnação do mal absoluto. Ele não é mais um ser humano com família, medos e motivações compreensíveis. Ele é o bárbaro, o terrorista, o infiel, a praga. Ele é uma força do caos, uma antítese da ordem e da criação. Uma vez que o inimigo é identificado com este arquétipo, a lógica da guerra muda drasticamente. Não se negocia com um demônio. Não se busca o compromisso com uma doença. A única solução possível é a erradicação. A violência extrema torna-se não apenas permissível, mas virtuosa. É uma limpeza, um exorcismo. Aqui podemos introduzir um conceito mais sutil: a projeção da ânima, ou animus rejeitada. A ânima é a imagem da alma feminina interior no homem. O animus, a imagem masculina na mulher. Uma psique saudável integra essas contrapartes. Em guerra, porém, o inimigo é frequentemente caracterizado com os traços da contraparte sexual rejeitada. Um povo pode projetar sua ânima sombria e ver o inimigo como histérico, irracional, traiçoeiro e sedutoramente perigoso. Ou pode projetar seu ânimo sombrio, vendo o outro como um bruto sem mente, um agressor impiedoso, uma máquina de matar sem alma. Essa castração psicológica do inimigo é um passo crucial para anular qualquer vestígio de empatia. O resultado final deste processo de ativação arquetípica em massa é um estado de psicose coletiva. O indivíduo é engolido pela psique do grupo. A consciência individual, com seu código moral e sua capacidade de reflexão, é suspensa e substituída por uma consciência de colmeia, que opera sob a lógica implacável do mito. Pessoas que em sua vida privada são gentis e razoáveis tornam-se capazes de linchar, torturar e celebrar a destruição, pois não estão mais agindo como elas mesmas. Elas estão agindo como agentes impessoais de um Deus furioso, como células de um organismo maior que está lutando por sua vida. A responsabilidade pessoal se dissolve na euforia da participação coletiva. Todos estavam fazendo isso, torna-se a justificativa para o impensável. Este é o poder terrível e a sedução do inconsciente coletivo. Ele nos oferece um escape da solidão e da responsabilidade da existência individual, ao custo da nossa própria alma. A guerra, nesse sentido, pode ser vista como uma forma de ritual sangrento, uma cerimônia macabra para forjar uma identidade coletiva através da exclusão e destruição do outro. Podemos até mesmo enxergar a guerra como uma alquimia fracassada. A alquimia, para Jung, era um símbolo para o processo de individuação, a transformação da matéria-prima, o chumbo da psique ignorante, no ouro da consciência plena. Esse processo envolve etapas como o nigredo, o escurecimento, o confronto com a sombra, o albedo, o clareamento, a purificação, e o rubedo, o avermelhamento, a paixão da nova vida, culminando no conjunctio, a união sagrada dos opostos.
Uma nação em crise anseia por essa transformação, por essa união. A guerra é uma tentativa perversa e externa de realizar essa alquimia. A nação tenta alcançar a pureza, álbedo, projetando toda a sua escuridão, nigredo, no inimigo. Ela busca uma união sagrada, convicção, através da fusão patriótica e do fervor da batalha. Mas como a sombra não foi integrada, e sim expulsa, o processo falha catastroficamente. A nação fica presa em um nigredo sem fim. A escuridão da morte, do trauma coletivo, da culpa e do ódio, sem jamais alcançar o ouro da verdadeira integração. Ela apenas planta as sementes envenenadas para o próximo ciclo de violência. Diante disso, qual é a saída? Se estamos à mercê de forças tão primordiais, estamos condenados a repetir este ciclo para sempre? A resposta de Jung é, ao mesmo tempo, de uma simplicidade desconcertante e de uma dificuldade monumental. O antídoto para a psicose em massa é a consciência individual. O único caminho para a paz mundial duradoura é a jornada interior da individuação. Este é o processo de se tornar um indivíduo, ou seja, não dividido, inteiro. É a tarefa de uma vida inteira de, corajosamente, retirar as projeções da sombra, de desinflar o ego de suas fantasias de onipotência e de estabelecer uma relação consciente e respeitosa com os arquétipos que vivem em nós. O indivíduo que trilha este caminho torna-se psicologicamente robusto. Ele não pode mais ser facilmente manipulado pela propaganda de guerra, pois ele reconhece os arquétipos sendo acionados. Ele não precisa mais de um inimigo externo, pois está ocupado com a tarefa de reconciliar os inimigos internos, os opostos dentro de sua própria psique. Ele alcançou uma medida de paz interior e, por isso, não contribui mais com a histeria do mundo exterior. Cada pessoa que se compromete com este trabalho de autoconhecimento está, na prática, realizando o ato político mais radical que existe. Ela está secando, gota a gota, o oceano de inconsciência coletiva do qual a guerra se alimenta. Ela está se tornando um ponto de luz, uma ilha de sanidade no meio da loucura. A paz, portanto, não será alcançada primariamente através de tratados, exércitos ou governos, embora estes tenham seu lugar. A paz será construída por indivíduos que tiveram a coragem de travar a guerra mais difícil de todas, a guerra contra a própria ignorância, dentro das fronteiras da sua própria alma. Assim, encerramos nossa jornada. A guerra, vemos agora, é um espectro de 3 cabeças. Ela nasce da sombra que nos recusamos a ver, é acionada pelo ego que se recusa a se curvar e é consumada pela possessão dos arquétipos que se recusam a ser ignorados. É a falha trágica da humanidade em crescer e assumir a responsabilidade por sua própria e imensa totalidade psíquica. O campo de batalha é apenas o palco visível de um drama invisível. E a verdadeira esperança não reside na utopia de um mundo sem conflitos, pois o conflito é parte da vida, mas na multiplicação de seres humanos conscientes o suficiente para conter o conflito dentro de si e transformá-lo em criatividade e compaixão, em vez de vomitá-lo sobre o mundo na forma de bombas e arame farpado. Como o próprio Jung advertiu, a salvação do mundo consiste na salvação da alma individual. A tarefa é monumental, o caminho é solitário, mas é o único caminho que existe. Autoconhecimento, reflexão e transformação interior. Nossa jornada de hoje chega ao fim, mas a sua, aí dentro, está apenas começando. Cada vídeo é um passo na busca por clareza emocional, autoconsciência e cura interior. Se este conteúdo tocou sua alma e você acredita no poder do autoconhecimento, da psicologia profunda e do desenvolvimento pessoal, te convido a apoiar esse trabalho. Você pode fazer isso tornando-se membro do canal, curtindo o vídeo, comentando ou compartilhando com alguém que está em busca de sentido e transformação. Na descrição, você encontra todos os links para nossas redes sociais, onde continuamos conversas sobre temas como ansiedade, inconsciente autocuidado, neurociência emocional e psicologia junguiana. Ali também estão nossas sugestões de livros, textos e materiais gratuitos para aprofundar seu processo de autoconhecimento.
Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe conteúdos sobre o despertar da alma, o mergulho interior e o reencontro com o seu eu verdadeiro. E agora, para fortalecer ainda mais nossa conexão, te deixo um convite. Comente abaixo. Qual foi o principal insight ou despertar que este conteúdo trouxe para você? Seu comentário gera conexão, inspira outras pessoas e dá sentido a tudo o que construímos aqui. Gratidão por estar presente, por sua energia e por sua coragem em olhar para dentro. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!